Gente, esse é o Lucas Queiroz Marcelino, 41 anos de idade, meu amigo particular, mora aqui em Porto Ferreira, sempre morou aqui. Ele é administrador de formação e também de atuação. Ele administra uma instituição aqui em Porto Ferreira, muito bonita por sinal, que cuida da terceira idade. E o Lucas vai contar para nós um caso muito bacana. Ele era uma das pessoas que eu mais queria gravar, porque ele tem coisa muito legal para contar. É um caso que aconteceu provavelmente em 2003, pela memória do nosso amigo André Vidal, que tem boa memória, e aconteceu, foram no mínimo 5 pessoas envolvidas ali. Eu, o André com a namorada na época, Suelen, e o Lucas, que aqui está com o amigo dele, Pedro. Tudo aconteceu na mesma noite, que nós estimamos foi um sábado, de sábado para domingo, provavelmente em abril de 2003, pelo que disse o André, que boa memória tem. Lucas, conte, o que foi que aconteceu? Vamos lá, essa história ela se passa num sábado, na noite de um sábado, onde havia um baile muito representativo aqui da cidade. Todas as pessoas iam para esse baile. E a cidade estava muito, ou você ia para o baile ou ficava em casa, porque a cidade estava muito parada. Meu amigo Pedro e eu, nós não queríamos ir ao baile, mas ele tinha recém ali adquirido um Fusca e a gente gostava de sair para dar uma voltinha com esse Fusca dele. Saímos para passeio e voltamos, pegamos ali até a vicinal que vai até esse clube da cidade onde estava vendo esse baile. Na volta, nós não entramos no baile, mas na volta eu já observei uma luz no céu. Achei estranha aquela luz, mas assim, não tinha essa abertura com o meu amigo, não comentei nada. Viemos ali conversando, batendo papo, e aquela luz me incomodando, entre aspas, porque ela chamava muita atenção. Um brilho diferente, um tamanho, enfim. Chegamos na porta da minha casa, que é um pouco distante desse lugar que estávamos. Ele parou o carro dele ali, e com o som baixinho, porque já era ali quase meia-noite, entre 11h30 e meia-noite. O som estava baixinho, eu me lembro que a porta do Fusca ficou aberta para o som poder sair, mesmo que baixinho. E ficamos ali na calçada conversando e tal. Nesse meio tempo, eu olhava para o céu e aquela luz me incomodando, Na esquina da minha casa, existia, hoje é uma quadra poliesportiva, mas antigamente era um terreno que havia apenas 3 coqueiros bem grandes, que eu acho que era coisa antiga do bairro, então esses coqueiros eram muito grandes. E aquele coqueiro ele se fez de ponto de referência para aquela luz. Porque eu observei que aquela luz mudou de lugar em determinado momento. Além dela ser grande e brilhosa demais, ela mudou de lugar. Chegou num ponto que eu não tive mais como ficar quieto. Eu falei, Pedro, sei que você não acredita muito nisso, mas observa comigo, aquela luz está se movimentando no céu, não está? E aí ficamos os dois ali por mais algum bom tempo observando. E devido aos coqueiros, a gente realmente pôde constatar que aquilo se movimentou. Além de movimentar de posição, como ela cresceu de tamanho e brilho, dava a impressão que estava vindo, além de tudo, né? Ela mudou um pouquinho de posição, mas dava a nítida impressão de que estava vindo, porque ela estava grande. Eu, particularmente, há 20 anos atrás, menino ainda, ele estava com muito medo. O Pedro não posso dizer porque ele é um pouco mais valente do que eu, mas eu na época estava com muito medo, apesar de já ter algum conhecimento, até um pouco mais que esse meu amigo, eu estava com medo. E no que nós estávamos observando ali, ficamos ali estáticos, até em silêncio, aquele minuto de silêncio, porque é algo realmente muito diferente. Nós começamos a ouvir um som que aí foi muito estranho, porque parecia que o som vinha dos fios de eletricidade. Num primeiro momento, parecia que esse som vinha dos fios de eletricidade. Era mais ou menos até parecido. Era aquele som meio jum, 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 eletricidade passando nos fios. Mas de uma maneira que eu não consegui identificar se ele vinha norte, sul, leste, oeste. Parecia que estava em todo lugar. Você não falava, vem desse fio, vem desse fio. Não, parecia que estava ao todo. Eu me lembro que você comentou isso na época. Não dava para identificar a direção. O som vinha, parecia, ou estava dentro da nossa cabeça, ou vinha de todos os lugares, porque não dava para você definir o ponto em que vinha. E esse som foi ficando mais alto, e a gente ali observando a luz, aquele som ficando mais alto. Eu confesso, eu entrei em pânico. O Pedro também ouviu o som. O Pedro ouviu o som, ele se manteve mais calmo do que eu, ele ouviu o som também, achou muito estranho, já fechou a porta do Fusca, num primeiro momento ali. Eu não posso negar esse relato para vocês nesse determinado ponto da história. Eu entrei correndo para dentro da minha casa e larguei meu amigo na calçada. Me deu ali os 5 minutos de muito medo.
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei correndo, abri a porta da minha sala. No que eu entrei na minha sala, eu pensei, o Pedro. Aí eu voltei. Pedro, você vai entrar? O que você vai fazer? Ele já tinha entrado dentro do Fusca, só deu com a mão assim, tô indo embora. Mais do que rapidamente, eu corri para dentro da minha casa. Na época morava só meu pai e eu. Meu pai já estava dormindo, eu não quis acordá-lo. Mas aquele som mesmo dentro da minha casa, ele não parou. Olha só! Ele não parou. Aquele som ficou vum, vum, vum. E o medo aumentando também. Nossa, tô arrepiado de O medo aumentando também. Eu tô arrepiado só de contar também. E o medo aumentando. Chegou num determinado ponto de medo da minha parte, que eu lembro que nós trocávamos ideias sobre isso já, e eu lembro que uma vez foi dito assim para mim: se chegar num ponto em que você tiver muito medo, olhe para aquilo e converse. Eu acredito que vai te respeitar. E era a minha última alternativa, porque o medo era tanto, eu não sabia mais o que fazer. Nossa. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí do meu quarto, com todo o medo que eu estava, um pouco seguro porque estava dentro de casa, mas ainda com muito medo. Eu abri a janela da minha cozinha, que é a maior janela que eu tenho, aquela janela grande. Eu abri a janela, olhei para aquela luz que estava enorme no céu. Ela ainda estava lá. Ela ainda estava lá. Aquele som que eu não sabia de onde vinha. Eu lembro de mentalmente dizer as seguintes palavras: eu estou com muito medo. Eu não sei o que você é, mas eu estou com muito medo. Se for para o meu bem e para passar esse medo, vá embora. Você pediu? Pedi mentalmente, olhando para aquilo, fechei a janela e fui para o meu quarto. Deitei na cama, o som parou. O som parou. O som parou. Porque até então, desde o primeiro momento que você ouviu, ele não havia parado. Não, essa corrida que eu dei para dentro de casa, que o Pedro foi embora, que eu entrei no meu quarto, o som não parou. E eu fiquei desesperado, falei, o que eu vou fazer? Eu tô na minha cama, mas eu não tô seguro, esse negócio tá aqui, esse som tá aqui ainda. Aí eu cheguei num grau de medo que eu enfrentei, fui até a janela, olhei, a luz ainda estava lá, grande, forte, e eu olhei para aquela luz e disse: acredito que há um respeito, se for pro meu bem, porque eu tô com muito medo, eu não sei o que fazer. E voltei pro meu quarto, ouvindo ainda o barulho, mas assim que eu deitei, aquilo parou. Então, Franci, do momento que você pediu pro som parar, ou enfim, tudo parar, até o momento que de fato o som parou, quanto tempo levou? Eu acho que foi cerca de 5 minutos, porque eu tive todo esse trajeto de ir para a quarto e para a cozinha, voltar para o meu quarto, deitar e aí sim falar, parou. Parou. Foi ali mais uns 5 minutos. E aí vem a segunda parte, porque passou, né? Eu não tive mais. Você fica pensativo, eu não dormi imediato. Aquela noite foi uma noite bem pensativa. O que é isso? O que aconteceu? Tal. Tô maluco, nem fui pro baile, nem bebi nada de alcoólico, não pode ser um delírio. No dia seguinte, conversando com o Pedro, e aí, meu amigo, o que foi aquilo ontem à noite? Ele falou: Lucas, nunca senti tanto medo na minha vida. Olha só. Aí eu falei assim, cara, aí contei pra ele essa passagem de eu ter que ir pra janela e pedir pra parar o barulho. Ele falou assim, quando eu cheguei, eu moro na zona leste da cidade, ele mora ali oeste, é totalmente o contrário, né? É, isso mesmo. Ele falou que faltava um quarteirão para ele chegar na casa dele, ele foi observando a luz também, ouvindo o barulho. Olha só. Ouvindo o barulho, ele falou que faltou um quarteirão para chegar na casa dele, de repente parou. De repente, quer dizer, para dar uma noção de distância pro pessoal, da casa do Lucas até a casa do Pedro, eu estimo uns 5, 6, 7 quilômetros em linha reta, mais ou menos isso, será, Lucas? Eu quase que falo 10, porque eu faço algumas caminhadas e assim eu tô com um pouco mais de noção de... É entre 8 e 10 quase quilômetros. 10 quilômetros. E ele já, faltando um quarteirão para chegar na casa dele, ou seja, quase 10 quilômetros. E ele ainda ouvindo o som. Ele ainda ouvia o som. Quer dizer, não é possível que fosse uma coisa só do local onde você estava, porque ele já estava quase 10 quilômetros de você e ouvindo ainda. Exatamente. Aí ele falou, Lucas, faltava um quarteirão para eu chegar na minha casa, o som parou, mas só ali. Eu fui ouvindo e ele falou que aquele temor foi aumentando também, porque imagina, você está dentro do seu carro e ouvindo aquele barulho que não dá para definir exatamente o que é, um som metálico, um som eletrônico, e não tinha uma... Se vem de cima, se vem de baixo, se vem do lado, se vem de trás. E aí foi isso. Foi impressionante. Me diga algo, essa luz que você viu, qual a cor dela? Ela era clara, como clara, mais para branca e grande, bem grande. Assim, a noção que nós tínhamos que ela era bem grande, assim, olhando, né? Claro que a gente não consegue dizer o tamanho do objeto que provavelmente era o que estava emitindo aquela luz.
Mas do ponto de vista do observador, você diria que essa luz era mais ou menos como o brilho da estrela Vênus, era mais ou menos como a Lua, algo entre isso? Que tamanho tinha observando-a? Era entre isso mesmo, você fez uma boa colocação. Não chegava a ser tão grande naquele momento no céu quanto a Lua, mas também ele fica maior do que a Vênus. Assim, da noção que eu tinha, até mesmo pelos coqueiros ali de espaço. E como eu disse, ela não começou com esse tamanho todo, ela começou chamando atenção pelo brilho, mas depois deu aquela sensação de que ela estava aumentando. E aí você pensa, será que está vindo para cá, está aumentando? Até então, pode ser uma estrela, pode ser a rotação da Terra, mas quando nós ficamos parados ali na esquina de casa, que o coqueiro está parado, a luz está aqui, de repente você vê que ela já veio mais para cá, o que aconteceu? Que rotação é essa? Que rotação esquisita é essa? E essa seria a minha próxima pergunta. O comportamento dessa luz. Ela aumentou o brilho dela, dando a impressão que estava chegando mais perto. Isso. Em questão de movimentação, o que aconteceu? Ela se movia para o lado? Ela teve 2 momentos de movimentação. Na época muito leigo, mas eu vou colocar agora, porque acho que eu me sinto um pouco mais à vontade para dizer isso agora, com essa experiência de vida, 41 anos, talvez até por eu ter duvidado, porque em muitos momentos eu olhava e duvidava. Não deve ser, tô maluco. E eu não sei, aí você sabe aquele pensamento que vem na sua cabeça? Se for alguma coisa, se mexe então para eu ver. Sim, me lembro de você, na época, me lembro de você ter contado isso, que você pediu uma espécie de prova, não foi? Exato, vem a dúvida, né? E você fala assim, se for mesmo, se mexe então aí. E você verbalizou isso ou você pensou? Eu pensei porque o Pedro até então não tinha tanto... Eu tinha um pouco de vergonha de falar desses assuntos para ele, assim, que eu já tinha visto alguma coisa, alguma luz estranha assim, e eu fiquei com um receio do pré-julgamento, né? O que hoje eu sei que é uma bobeira. Mas aí, quando aquilo se movimentou a primeira vez, que só eu percebi, aí eu tive que falar para ele. Foi aquilo que eu falei, Pedro, eu não ia falar, mas observa comigo. E aí, na segunda vez, onde ele já estava observando comigo, teve mais uma movimentação. Aí, do momento em que você mentalmente pediu uma prova, quanto tempo depois a luz se mexeu para te dar essa prova, digamos assim? Eu acredito que menos de minuto. É muito, quase que ali em tempo real, é muito assim, rápido. Não demorou muito não. Não demorou muito não. Lucas, ali naquele momento, o que você achou que fosse tudo aquilo? Eu achei que era uma nave. Eu achei pelo comportamento, pelo brilho, eu achei que era uma nave. Ali na hora você já achou que era Já, isso? Eu achei que era uma nave e fiquei com muito medo, porque eu não ia saber o que fazer se uma nave chegasse tão próxima a mim. E hoje, passados 21 anos aproximadamente, você acha que foi o que aquilo? Continuo achando que era uma nave. Uma nave. Continuo achando. Pessoal, um pouquinho de paciência, continue assistindo, porque tem mais um pedaço dessa história que vale a pena. Como eu disse, esse era um dos relatos que eu mais gostaria de pegar. Há um outro fato que você me contou, que eu não me recordo dos detalhes, gostaria que você contasse, e também não me recordo se foi nesta mesma noite do que você está contando aqui, ou se foi em outra noite. Me lembro que uma vez você me disse que você estava no seu quarto e você teve a visão, a sensação, não sei se física ou astral, de você estar levitando do seu quarto até a cozinha, salvo me engano. Isso mesmo. E que você viu um objeto, estou arrepiado de lembrar, que era como se fosse um cone roxo, azul, violeta, algo assim. Era um cone violeta. E que você sentia que era deste cone que vinha o efeito de você estar... Foi isso mesmo? Foi. Eu quero que você conte, eu só fiz um preâmbulo aqui para lembrar. Não, perfeitamente, é isso mesmo. Para começar, esse lance de levitar do cone, foi na mesma noite que você contou aqui até agora ou foi em outra noite? Não, foi uma outra experiência. Mas foi antes ou depois dessa? Foi depois. Foi depois dessa. Quanto tempo depois? Eu não vou lembrar muito assim precisamente, mas foi pouco tempo depois, cerca de tempo depois. Um mês depois. Um mês depois, não mais do que isso. Talvez até em decorrência desse primeiro contato, esses seres voltaram até você, não sei, a gente fica pensando... Hoje, tendo um pouco mais de conhecimento, né, sobre o assunto, eu posso dizer que sim, talvez sim. Talvez sim. Pode ser. Talvez então sim. Nos conte, Lucas, como foi essa outra experiência? Sim, o interessante dessas experiências, assim, eu sempre tenho uma lembrança sonora também, né? Teve exatamente como você colocou, estar dormindo, aí ter essa sensação de
a primeira coisa que você pensa, estou sonhando, né? Essa questão da levitação, de sair meio que... E não muda a posição, eu continuei deitado, não saí voando e planando. O corpo continuou em formato deitado, como eu estava ali, passou pelo meu quarto, foi até a cozinha, ali eu vi um objeto cônico de cor violeta. E aí vem assim, o que me marca muito, que talvez eu tenha dito para você na época, me corrija se eu estiver errado. Eu ouvi um som emitido por esse cone, que aí já não era o mesmo som, não era aquele som de eletricidade que vinha da luz, que eu falei que parecia que num primeiro momento passava pelos fios, mas depois era em todos os lugares, que era um som mais vum, 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 vum. Esse era o som da noite que a gente viu a luz do céu. Nessa do cone, o som era um negócio quase que um cântico, era um negócio mais e isso se repetiu. Por um bom tempo. Uma coisa meio mantra. Meio mantra, exatamente. Me lembro de você ter contado isso na cozinha da casa da minha mãe. Eu estou arrepiado aqui. Eu me lembro de você ter falado isso, que aquele cone emitia um som. Isso. Uma nuance assim, calma, muito tranquila. E curiosamente, eu não me lembro, eu não tenho essa recordação hoje, te contando, do medo que eu senti da luz. A luz marcou-me muito a questão do medo que eu senti. Nessa ocasião eu não senti medo. Talvez por de repente em algum momento achar que estava sonhando, então não tem essa lembrança do medo nesse segundo relato. Essa experiência do cone, vamos assim chamar. Esse cone, que tamanho ele tinha mais ou menos? Ele era como se fosse o tamanho de uma pessoa mesmo, ele era grande. Olha! Ele era grande assim. E ele estava levitando também ou ele estava no chão? Onde ele estava? Se levitava, era bem próximo ao chão. Era bem assim, como se fosse mesmo algo que saísse do chão, assim, né? Então, se levitava, não me lembro agora, era pouca coisa. Teve você a impressão de que aquele cone era um ser ou era um objeto? Objeto. Com a memória que eu tenho, objeto. Objeto. Cor violeta. Cor violeta. Ele era um violeta mais opaco, ele tinha uma aura em volta? Não, era um violeta assim, que ficava entre um violeta e um rosado, meio que havia uma nuance assim também. Era mais ou menos isso. Você tem a primeira lembrança dessa experiência do cone quando você começou a levitar da cama. Exato. Na posição deitado. Deitado, isso mesmo. Uma pergunta difícil, talvez você não se lembre, talvez as sensações se misturem, mas vamos lá. Você acha que você levitou com o teu corpo físico ou com o teu espírito, corpo astral? Você tem essa sensação? Se for falar em sensação, eu acho que a sensação é de que eu estava com o meu corpo físico, mas faz bastante tempo assim, né? Não me lembro agora. E você então foi levitando do seu quarto até a cozinha. Nesse meio tempo, acho que você ficou meio abobalhado, você não se deu conta se era um sonho, o que era... Foi isso? Exatamente. Acho que até essa sensação de estar no corpo ou com o corpo é justamente por se confundir com o sonho. Acho que essa tranquilidade que eu tive tô sonhando. Então você fica mais assim, né? Você ficou tranquilo. Eu fiquei. Mas depois é engraçado que depois de você pegar o conjunto todo, aí te vem a certeza de que não foi um sonho. Você fala, opa, peraí, isso aconteceu? Sabe, é como se você tivesse uma sensação assim, eu estava num lugar e faz assim, você já está como se fosse um clique, e você já está de volta. Então, tipo assim, eu acordei ou eu estava lá? É muito estranho, assim, é muito estranha a sensação. Diferente. Né? É diferente, é diferente. Toda essa experiência, do momento em que você se deu conta que estava começando a levitar, até a hora que a experiência se encerrou. Quanto tempo mais ou menos você acha que se passou? Olha, eu tenho a impressão de que foi... impressão, tá? Eu tenho a impressão de que foi a noite toda. Apesar de ser um trajetinho assim, ida e volta, deu a impressão de que se fosse um sonho, eu não sonhei a noite toda com isso. Olha só, desse detalhe eu não me lembrava. Você ali Bom, vamos para o final e depois para as impressões. Você tem memória de como que aquilo cessou? Não. A memória que eu tenho muito viva é do som. Como eu falei, aquela espécie de mantra. Que era isso repetia muito. Então, em determinado momento, eu foquei nisso. Aí eu não saberia te dizer agora, em lembranças reais, como que foi, se simplesmente desapareceu. Eu não me lembro, juro mesmo, eu não lembro. Desse detalhe eu não lembro. E
ali na hora, também você estava meio que numa espécie de transe, meio abobalhado, meio, né, os sentidos não estavam, acho que, enfim, né, uma experiência realmente diferente. Mas você tem alguma memória se ali naquele momento você achou que era o quê? Você passou alguma coisa pela sua cabeça? O que é isso? São seres? Eu estou em contato com outra dimensão? Ou você só achou que era um sonho? Eu achei que era um sonho. Eu achei que era um sonho porque é algo assim... Meus olhos nunca viram nada daquilo, era algo novo para os meus olhos. É um cone em pé que emite uma luz. Nossa, humanamente eu nunca vi isso na rua, não é nenhum carro, não é nenhuma estátua, não é nenhuma obra de arte. Então, assim, algo que eu tivesse visto num livro e talvez pudesse estar sonhando, eu lembro da sensação ser essa. Nossa, meus olhos nunca viram isso. Mas não me passou a sensação de ser um ser, assim, ou de ser uma coisa assim, humanoide ou qualquer coisa assim, não. Não, parecia mesmo um objeto. Um objeto mesmo. Um objeto. Todavia, diferente da primeira experiência, que você sentiu medo, nessa segunda você estava tranquilo. Sim, sim. Lucas, hoje, 20 e poucos anos depois, você com mais vivência, repensando muitas vezes certamente na sua vida em tudo isso, porque você me disse que até hoje isso está muito vivo na sua memória, né? E estudos que você fez do assunto, até para poder entender melhor essas coisas, que você sempre gostou desse assunto, né? Sim, sim. Aliás, pessoal, diga-se de passagem, essa não foi a única experiência do Lucas. Eu, particularmente, eu e o Lucas já tivemos outros avistamentos juntos, né, que não cabe contar aqui agora para não alongar, mas nós já tivemos outros avistamentos de coisas estranhas aqui em Porto Ferreira também. Santa Rita, do Passa Quatro, lá no Morro de Itatiaia. Itatiaia, né? Isso mesmo. Mas hoje, depois de tudo isso passado, o que você acha que foi tudo isso? É um mix, né? Realmente eu acho que em relação à segunda experiência do cone, eu acho que talvez tenha alguma coisa mais relacionada à dimensão, uma mudança de dimensão ali. Alguma informação, algum recado que eu não pude entender na época, infelizmente. A experiência nos traz, a vivência, né, nos traz uma experiência diferente. Talvez hoje, se acontecesse algo parecido, eu aproveitaria mais a experiência. Eu tentaria fazer um sonho lúcido, né, tornar-se lúcido pelo menos. Se eu por algum momento confundir com um sonho, que seja um sonho lúcido, deixa eu aproveitar, deixa eu fazer pergunta, deixa eu viver esse momento. Isso eu de hoje falando, perdão. E em relação ao a primeira experiência, se acontecesse algo parecido hoje, acho que minha postura seria parecida também. Eu acho que eu aproveitaria mais o momento, talvez eu não sentisse tanto medo como eu senti na época. Você comentou que na ocasião o Pedro foi mais valente que você. Todavia, quando você entrou para sua casa e abriu a janela, valentia também de sua parte e até na sua postura de hoje de poder aproveitar mais um fenômeno como esse para, como você disse, para perguntar, para aprender. Você sempre gostou desses assuntos? sempre gostei. O comecinho da minha adolescência, ali, vida adulta, eu acho que, na verdade, Du, eu tenho uma recordação, vou fazer bem, mas muito breve. Eu tinha 7 anos de idade, como se fosse hoje, eu lembro também, eu estava meu pai, a minha mãe, era uma noite de Natal, e nós estávamos no quintal de casa, era Natal, mas estava quente, e ali eu lembro de ter visto alguma coisa na noite de Natal passando no céu. E eu lembro que ele ter comentado com a minha mãe, minha falecida mãe, que Deus a tenha. Eu falei, mãe, eu vi uma estrela cadente. E ela olhou para o céu e ela sorriu e ela falou assim, a inocência das crianças, né? Porque ela olhou também e ela não viu nada. Mas eu me lembro de ter visto alguma coisa no céu já aquele dia. E dali para frente eu acho que eu sempre vi coisas no céu, mas eu não sabia o que era, né? Criança e tal. Quando adolescente, não tem só avião e satélites e estrelas, e aí a gente começou a entender que poderiam haver mais coisas. E ainda hoje você gosta desses assuntos? Gosto sim bastante. Acompanho. Fora essas duas experiências que você contou e os avistamentos que eu e você tivemos juntos, depois dessa coisa do cone e tal, você se lembra de ter tido assim sonhos estranhos, contatos com seres, mensagens, coisas desse tipo? Teve algo mais intenso que parece que foi aprofundando? Olha, de estranho eu só tenho mais um relato assim, que esse realmente também me marcou bastante. Aconteceu por um curto período, mas aconteceu repetidas vezes, e por isso que me marcou. 2014,
Eu tive uma sequência de paralisia do sono, que foi uma experiência assim que eu não desejo para ninguém, porque eu sabia que eu estava no meu corpo, eu queria levantar da cama, mas eu não conseguia. É como se o corpo estivesse imobilizado, é como se tivesse uma força te segurando para você não se movimentar. E eu pensava assim, meu Deus, eu quero mexer minha mão, eu quero mexer meu pé, eu quero levantar a minha cama. Mas você não tem comando sobre o seu corpo. É muito estranho. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes assim, num período de uns 15 dias, para nunca mais acontecer. Para nunca mais acontecer. E essa sensação de que nesse momento da paralisia tinha algo comigo no quarto ali. Ah, era isso que eu te perguntava. Esse era o ponto, né? A paralisia do sono talvez seja assim, talvez até uma coisa mais neurociência, alguma coisa assim, mas a sensação de que tinha, das 3 paralisias, tinha algo ali no quarto. Era essa presença, a energia dessa presença não me permitia mexer. Você sentia que essa presença era alguma coisa fria, que não estava muito aí para você, ou era alguma coisa boa que veio? Eu sentia que era algo para me acalmar. Eu sentia, essa é a sensação que eu tive. Eu sentia que era assim, alguma coisa que veio para me acalmar. A missão daquelas 3 visitas era trazer um pouco de paz no meu coração. Era essa sensação que eu tenho. Bacana. Porque eu estava numa fase um pouco triste e tal, assim, mas nada anormal. Todo mundo tem suas variações. Eu lembro que essas 3 paralisias, a sensação que eu tinha era algo para me acalmar. Olha, Lucas, quero te agradecer imensamente. Imagina. Pessoal, o Lucas prontamente atendeu o meu pedido, né? Mais uma vez usando de valentia, de coragem para vir aqui expor, contar a sua história. Eu estou aqui no trabalho dele, ele cedeu um tempo do trabalho dele para poder contar tudo isso para nós aqui. E memórias enriquecedoras. Quem está assistindo, né, o seu relato aí agora, com certeza está pensando um monte de coisa, um monte de gente se identificou e fica no coração, acredito que não só meu, mas de quem está assistindo também, de agradecer você, por você vir contar tudo isso para nós. Eu estou aqui emocionado, grato por você ter contado tudo isso de forma pública para a gente, Lucas. Imagina, é um prazer. Muito obrigado. Eu é que agradeço, é um prazer assim poder contar isso. Algo que por muito tempo às vezes até guardei por preconceitos e também por achar que haveria julgamentos, mas hoje não, hoje caiu por terra isso, né? Hoje é um assunto muito estudado, amplamente comentado, enfim, pessoas sérias falam sobre o assunto, e isso nos encoraja a pôr para fora aquilo que a gente guarda há alguns anos. Né? São histórias de, pelo menos a mais antiga tem 21 anos no mínimo aí, então a gente cria coragem de falar e isso é muito bom. É uma emoção para mim também. Obrigado. Gratidão. Então, um agradecimento mútuo. Muito obrigado. Obrigado.